Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre crenças limitantes e o poder da gente se questionar. Bom, desde criança a gente escuta coisas sobre como que o mundo funciona. Mulher pode fazer isso ou não pode, rico não presta, ou eu sou muito velho para fazer isso, e entre outras frases. Quando a gente é criança, tudo isso que a gente ouve é como se grudasse no nosso cérebro. Essas frases podem até parecer inofensivas, mas quando elas são ditas para uma criança, elas têm um peso muito grande. Por quê? Porque quando a gente nasce, é como se o nosso cérebro, teoricamente, sem entrar no lado espiritual, é como se o nosso cérebro fosse uma tela em branco. E ao longo do tempo, através das nossas experiências e das informações que a gente tem do mundo, esse cérebro vai construindo a sua visão da realidade. Como assim? Vamos supor que você é criança e quando você era criança, você ouvia muito o seu pai ou a sua mãe, a sua tia, independente de quem te criou, falando que conseguir dinheiro é muito difícil. Sem entrar no detalhe se conseguir dinheiro é muito difícil ou é muito fácil, se você ouviu isso quando era criança, provável que essa crença tenha ficado enraizada na sua mente. E enraizada num lugar que a gente chama de subconsciente ou inconsciente, porque eu particularmente não conheço a diferença dos dois ainda, mas é num lugar mais profundo da nossa mente, não fica assim tão claro. E o que acontece é que a gente vai levando a nossa vida baseado nas nossas crenças. E essas crenças foram construídas lá atrás na nossa infância. Vou fazer mais uma comparação para ficar mais fácil. Vamos supor que a gente quer construir uma inteligência artificial. Para construir a inteligência artificial, a gente tem que colocar informações ali dentro. Então, vamos supor que eu quero que essa inteligência entenda o que é uma festa. Eu vou dar várias imagens de festa para esse computador. Só que se eu só der imagens de festas de, por exemplo, asiáticos curtindo as festas, o computador vai entender que só funciona aquele cenário, que festa significa isso. E a mesma coisa pra gente. Por exemplo, quando você é criança, você ouve que ser gorda não é bonito. Então, quando a gente é criança e está recebendo as informações ainda, a gente tem a necessidade de ser amados e acolhidos, não só quando a gente é criança, né? Mas todo ser humano tem isso. Só que quando a gente é criança, a gente não se questiona se aquela crença, aquela frase é boa ou ruim, porque a gente não tem uma base, o nosso cérebro não foi construído, então a gente toma aquilo como verdade e vive a vida através disso. E o que acontece é que como a gente não sabe o que fazer, a gente muda o comportamento. Então, se você era uma criança que falava muito, e aí muitas pessoas falaram pra você, é muito chato que você fala muito, ou alguém que você ama muito, sua mãe, seu pai, falou, é muito chato que você fala demais, a criança quer ser amada, então ela vai mudar o seu comportamento pra corresponder àquela expectativa. E é o que a gente continua fazendo durante a nossa vida inteira. A gente tem certos comportamentos que a gente replica porque acreditamos que aquele é o comportamento certo para eu me encaixar. E o que acontece é que o comportamento que a sociedade pede geralmente não corresponde ao que você tem no seu coração. E quanto mais a gente fica afastado da nossa essência, daquilo que a gente veio para fazer aqui, mais a gente sofre. Então é isso que acontece, a gente passa a nossa vida inteira agindo conforme a programação que colocaram na nossa cabeça quando a gente era criança. E por a gente não conhecer o que são crenças limitantes, por a gente não ter o costume de se questionar, porque na escola as pessoas não te ensinam a questionar, a perguntar. Elas te ensinam que existe uma resposta pronta para tudo, o que não é verdade. Só que aí a gente passa 20 anos, com aquela programação, e aí a gente vive no piloto automático, até que certos acontecimentos nos fazem acordar e nos questionar. O que eu tô fazendo aqui? Para que serve essa vida? E aí, muitas vezes, começa um processo espiritual, um despertar espiritual a partir daí. Mas eu entendi o que são as crenças limitantes, eu sei que eu tenho isso na minha cabeça, e como que eu posso começar a quebrar esse sistema. O primeiro passo que a gente tem que fazer é se questionar. Se pergunta, por exemplo, veio uma crença, eu acho que eu não mereço ganhar isso.
Vamos supor que você vai fazer, sei lá, um evento e você acha que tá muito caro, que as pessoas não vão pagar, que não tem valor. Se questiona, por que eu acho isso? Por que eu acho que eu não mereço ganhar dinheiro? Por que eu acho que eu não mereço ser amada? E aí vão vir perguntas para essa sua resposta. Então, por que eu acho que eu não mereço ser amada? Ah, porque eu acho que para ser amada eu preciso ser bonita. Por que eu acho que eu preciso ser bonita para ser amada? Ah, porque foi isso que me disseram. Então a gente vai se questionando até que a gente chega num ponto que se chama que é a crença raiz. Até se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais prático pra gente entender, né, como que vai dissolvendo essas crenças, eu faço. Mas nesse aqui eu queria realmente ilustrar pra vocês a loucura que é. A gente é programado na infância, passa a vida inteira com aquela programação, repetindo os mesmos erros, até que a gente se questiona e começa a transformar. Então, só pra gente ir concluindo esse vídeo, a vida não é saber dar as respostas. É muito mais a gente saber fazer as perguntas certas. E durante a nossa vida a gente aprendeu uma outra coisa. Então, não é só aprender essas coisas novas, não é só aprender como dissolver crenças limitantes, mas também é desaprender tudo aquilo que a gente foi ensinado. E eu acho que o primeiro passo é justamente ter a consciência, é saber que a gente tem essas crenças, mas saber também que está na nossa mão o poder de reescrever a nossa história. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falar um pouquinho sobre crenças limitantes, autossabotagem, que é uma coisa muito comum, né? E se vocês quiserem que eu fale mais desse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de ativar o sininho aqui também, aqui, para não perder os próximos vídeos, e até a próxima.